Pessoal, seja muito bem-vindo, muito bom dia, que delícia ter vocês aqui. É, Hoje nós vamos falar sobre um tema muito gostoso, mas um tema já voltado para a nossa vida e para os negócios, né? Um tema não somente corporativo, mas um tema também que nós precisamos muito trabalhar para a nossa vida pessoal. Como vocês sabem, eu trabalho aí tanto o desenvolvimento pessoal quanto o profissional, porque eu acredito muito que é impossível alguém desenvolver somente o profissional. A pessoa também precisa, sim, e deve, e é um conjunto. É... Peraí. Pessoal, para quem está me acompanhando aqui, não é que a live está muda, é porque é uma aula para a minha comunidade. Então a gente vai ficar aberta aqui. Quem quiser fazer parte da comunidade, tá? Só tocar no link da bio do Zoom e entrar para a aula, tá? Por isso que aqui vai estar fechado. A Letícia vai estar dando todas as informações aí o tempo todo, mas o objetivo é aqui. São o meu pessoal aqui da comunidade. Então você também seja bem-vindo, tá? Essa comunidade aqui maravilhosa que a gente tem, tá bom? Bom, gente, então vamos lá. Hoje é excelência na vida e nos negócios. E eu quero falar para vocês que nós somos o que fazemos repetidamente. No meu podcast de sexta-feira, eu falei sobre constância e sobre consistência. E muitas pessoas acham que é a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Constância é aquilo que você faz todos os dias. Você vai para o trabalho todos os dias, pode ser que você vai na academia todos os dias, pode ser que você reze todos os dias, você come todos os dias, mas a consistência é aquilo que você entrega com o seu melhor. Então, você faz o seu trabalho, você só não faz o seu trabalho, você entrega o seu trabalho com amor, você dá o máximo que você pode. Você vai na academia, você entrega ali o máximo que você pode. Então, ou seja, você tem evolução. Por que que nós trabalhamos muito mais constância do que consistência? Porque, primeiramente, a gente quer fazer que a pessoa toque aquela rotina. Que a pessoa ela tenha o hábito do que comece e termine, que a pessoa ela não desista, que a pessoa. Então a gente trabalha muito a constância, tentar entregar o seu ali o máximo que você puder, né? Já a consistência não é tentar, é você ir lá e entregar, é você querer ser 1% melhor todos os dias, tá? E aí é o que eu vou falar aqui para vocês desse livrinho aqui que eu amo, tá? Então, uma frase para vocês aqui de Aristóteles, né? O que que ele fala? Nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, é um hábito. Então, quando você se tira dos seus vícios, porque tem aquela pessoa que tem um vício, começa uma coisa e para, nunca termina, e isso vai virando um ciclo vicioso. Eu lembro muito bem quando eu estava fazendo um mestrado, e aí chegou no meio do mestrado, que eu já tinha feito um ano, a parte assim, e eu achava que a parte difícil, gente, era ir para Goiânia, fazer as aulas, que era todo final de semana. Não, a parte difícil é quando você senta e vai digitar, né? E aí, no meio do processo, eu comecei a pensar assim, gente, mas para que que eu tô fazendo esse mestrado? Eu tinha que ter pensado isso antes de ter começado o processo, não é verdade? Então, eu virei para mim mesma e falei, eu vou terminar essa formação. Por quê, gente? Quando você começa uma coisa e não termina, com o tempo vira vicioso. Por isso que hábito é algo extremamente importante para nós, seres humanos, tá? Hábito rotina começa desde bebê. Então, essa é a importância que Aristóteles trouxe para nós. Nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, é um hábito. Gente, vamos falar do jogo de ontem. Quem aqui é esportista? Quem aqui viu o jogo?
né, do João Fonseca contra Djokovic. Cara, o jogo começou, todo mundo, né, sabia ali, nossa, mas um menino de 19 anos, né, como que vai? Pois ele entrou, jogou, não se entregou, perdendo já 2 sets, virou e ganhou do nosso ídolo, Djokovic. João Fonseca, ele vem crescendo, porque, cara, e a hora que ele ganhou, quem assistiu ali viu que ele nem tava, nem ele não acreditava. Só que na entrevista dele, extremamente cansado, um jogo que durou aí 5 horas, o que que ele falou? Que só dele estar ali naquele campo, naquela quadra, com o ídolo dele, podendo jogar, né? Naquela idade ali, 19 anos, tem uma vida inteira pela frente, profissional e pessoal. O que que ele falou? Eu simplesmente joguei. Ou seja, ele estava vivendo ali, cada minuto, ele estava no tempo real. Porque o que ele tinha que ter planejado, o que que ele tinha que ter preparado, o que que ele tinha que ter estudado para aquele momento, ele fez. Então ali, ele mudou toda a cabeça dele para não estar na ansiedade. O que que ele poderia ganhar ou ter se ele ganhasse aquele jogo, tá? Porque perder, todo mundo já esperava que ele poderia perder. E ele falou: eu simplesmente joguei cada momento. E o Djokovic falou: não é que eu estou ruim ou desequilibrado ou, né? Não, ele só falou: o João aproveitou todos os erros que eu tive. E ele acertou em cima de todos os erros que eu tive. E é isso. E o jogo é isso, né? Então, gente, quando a gente fala excelência na vida e nos negócios, vamos ver aqui o que eu trouxe para vocês, tá? E a primeira perguntinha de reflexão que eu deixo: o que você está fazendo hoje que vai definir quem você é amanhã? O chat está aí, vão escrevendo, fiquem à vontade. De tempo em tempo eu vou olhar o chat, tá? Para a gente ir interagindo. O que que você vem fazendo que vai definir quem você é amanhã? Por quê? Nós evoluímos todos os dias, nós crescemos todos os dias. E quando a gente cresce, quando a gente evolui, a gente tem uma mudança de hábito. E quando você começa a fazer alguma coisa na sua rotina, nessa mudança de hábito, você vai fazendo, 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 fazendo. O que que ela vira? Excelência. Então, quando você programa, você trabalha em cima daquilo e você vai repetindo uma quantidade de vezes que você vai fazer com excelência. Aí é o momento de quê? De você dar mais um salto na sua evolução. Aí é a hora de você ter a consistência. Você começou com a constância. Pessoal, desculpa. Você começou com a constância, simplesmente a constância, depois passou para consistência, você já entregava algo que você simplesmente fazia. E aí agora você faz com muita excelência. Então, vamos lá. Primeira perguntinha fica aí para você refletir no seu final de semana. Muita gente confunde, gente, excelência com perfeição, tá? E não é a mesma coisa, ok? Deixa só eu fechar rapidinho aqui. Já tá fechado. Não sei por que está tocando. Excelência não é perfeição, tá? A perfeição, ela paralisa e a excelência, ela evolui. Coloquem isso na cabeça de vocês. A perfeição, ela espera o momento certo para que você possa fazer algo ideal. A excelência, ela faz e melhora o possível todos os dias. Todos os dias. Porque se eu fiz uma coisa hoje e eu entreguei o meu melhor hoje, daqui uma semana a minha entrega ela vai ser com excelência, porque eu vou fazer com tanta qualidade
eu vou fazer com tanta excelência e ela vai melhorar cada vez mais. É igual uma corrida, né? Você começa correndo, seu corpo começa ali achando que você vai morrer a qualquer momento, né? E aí você consegue caminhar 1 quilômetro, depois você consegue caminhar 3, aí você já consegue correr e caminhar. Aí você já consegue, com o tempo, correr 3 km. Aí você corre os seus primeiros 5. Ah, agora eu vou melhorar o tempo no 5. Você já está entregando 5. Só que agora você vai melhorar em cima do 5. Então, isso é uma entrega com excelência. Isso é uma excelência na vida. Você vai mudando e é a mesma coisa nos seus negócios. Antigamente você não tinha processos, hoje você tem. Antigamente, você conseguia vender um, hoje você vende 3. Então, com essa consistência, você vai mudando a sua entrega, tá? Então, gente, o que eu quero hoje que vocês levem daqui é uma coisa muito simples. A qualidade da sua empresa, ela é o reflexo da qualidade das suas decisões. Pensem muito bem nisso. A forma como você decide é a forma que vai ser a entrega, tá? E a qualidade das suas decisões, ela é o quê? Ela é o reflexo do que você escolheu ser diariamente. Então, se você escolheu ser uma pessoa extremamente produtiva, ativa, carismática, alegre, motivadora, quem vai estar ao seu lado? Quem vai ter questão de trabalhar com você? Quem você vai motivar? Quem você vai encantar? Já parou para pensar? Se não, você é sim. É, Você influencia pessoas. Então, pense na sua responsabilidade. Quem você quer do seu lado? As pessoas que também fazem acontecer? As pessoas que também estão ali por excelência de trabalho e de vida? E a mesma coisa, além das ações, né? Eu estou falando quem vai estar do seu lado, não é somente no trabalho, mas é na sua vida, na sua casa. Quem são essas pessoas que você influencia? Você é reflexo para quem? Por quê, gente? Porque a excelência, ela começa de dentro. Ela vem daqui, tá? Antes de você expor sua excelência, antes dela aparecer no palco, ela aparece nos bastidores. Então você escolhe quem vai estar nos bastidores da sua vida e você vai ser bastidor da vida de quem, tá? Então, quando você cumpre o que você prometeu, sem ninguém cobrar, ou quando você escolhe fazer as coisas porque ninguém está olhando, não porque você quer provar algo para alguém. Você está fazendo pela sua entrega, tá? Quando você chega no horário, porque você respeita a outra pessoa que está ali, ou você respeita o compromisso que tem que ser cumprido, você respeita os outros. Isso mostra a sua excelência. Quando você estuda, mesmo quando você não tem vontade. Gente, nossa comunidade, ela tá aí, 130 pessoas na nossa comunidade. Uma aula num sábado desse, a gente pôs aí a partir das 9 para que não fique muito cedo. Tão poucas pessoas estão aqui assistindo essa aula. Que com certeza, né, o meu objetivo é plantar aquela sementinha ali para que a pessoa saia refletindo o que ela pode melhorar na sua vida pessoal, no seu desenvolvimento pessoal e no seu desenvolvimento profissional. Então, estudar, gente, já só cabe a cada um de vocês. Porque enquanto alguns estão dormindo, enquanto alguns estão aí batendo perna no sábado, vocês estão aqui estudando, buscando o quê? Material para que vocês possam ter uma excelência de vida e nos negócios. Então, quando você faz o que precisa ser feito, mesmo sem aplauso, porque a gente cresce, gente, é assim. Quando você faz com seu coração, porque você tem um propósito. Quem não tem propósito não cresce. E eu pergunto várias vezes: qual o seu propósito de vida? Porque se você não tem,
Comece a pensar e a buscar, tá? E deixa eu falar uma coisa aqui importante para vocês agora. Muitas pessoas, sabe o que elas querem? Muitas pessoas querem é, resultados excelentes, excepcionais. Só que elas vivem hábitos medianos. Então, se você vive hábitos medianos, o que que você vai conseguir? Resultados medianos. Então, a gente precisa virar aí essa chave, sabe? O que que você busca? O que que você quer? Aonde você quer chegar? Aonde você quer o seu dia de amanhã? Tá, então eu quero tal coisa. Só que eu preciso viver e construindo o aqui e agora. Porque se eu viver só no que eu quero ali amanhã, eu vou viver numa zona de ansiedade e não vou focar aqui, ó. Por isso que tem que ser muito claro os caminhos que eu vou seguir para eu chegar no que eu quero amanhã, tá? E muita gente vive no mediano. E eu falo para vocês, quer uma equipe excelente, mas não são excelentes como líderes. Nós, líderes, temos uma grande responsabilidade de não desmotivar o time, de não confundir o time, de não atrasar o time, de ser claro com o time. Nós, líderes, não somos amigos. A gente tem que saber a diferenciar isso. Vocês querem clientes fiéis, mas não cumpre o que prometeu. Você vende uma coisa e entrega outra. Nós queremos crescimento, né? A pessoa que quer um resultado excepcional, ela quer crescimento, mas vem adiando as decisões difíceis. Decisões difíceis, gente, elas precisam sim ser trabalhadas, tá? Então, a excelência, ela não é um destino, ela é o padrão que você escolhe todos os dias para traçar esse destino. E aí eu trago aqui para vocês os 5 pilares da excelência. É muito engraçado, porque hoje eu já estive numa empresa, eu já dei treinamento de uma empresa hoje cedo, e eu falei exatamente, eu levei esse primeiro pilar para essa empresa. E o primeiro pilar é responsabilidade. Primeiro pilar. Letícia, vai pondo aí para nós no chat, por favor. Primeiro pilar, responsabilidade. E o que que é? Gente, é que a excelência, ela começa quando nós paramos de olhar para fora e começamos a fazer a pergunta: o que está ao meu alcance de fazer? Pensem, o que em determinadas situações, negócios, decisões, o que está ao meu alcance fazer? Quando a gente culpa o mercado, a economia, a equipe, a concorrência, o outro, a vida está passando. A vida está passando. E é a excelência, ela exige o quê, gente? Protagonismo. Você é o protagonismo da sua vida, das suas decisões, do seu negócio? Então, não é sobre ter tudo fácil. É sobre assumir o que está em suas mãos. Então, se naquele momento você tem aquela responsabilidade, se naquele momento você tem aquele caminho ali para traçar, é ali que você vai fazer. Você vai assumir a responsabilidade e vai fazer. Sem esperar aplausos. E aí eu pergunto aqui para você, mais uma pergunta para reflexão. Em qual área da sua vida você ainda está terceirizando as responsabilidades? Segundo pilar, disciplina. Então, eu tenho a responsabilidade ali sobre o que eu faço, sobre o que eu decido, e aí a disciplina em cima dessas minhas decisões. Por quê, gente? Motivação, ela não me coloca em movimento. É a disciplina que me coloca em movimento. Então, se eu assumir aqui na minha vida que eu vou correr uma meia maratona. Então, para eu correr a meia maratona, o que que eu preciso fazer? Eu tenho que ter a disciplina, ou sei lá, vamos um outro fator aqui. Eu sou diabética, né? Sou diabética. Então, tô falando de vida também, gente, não só de negócio. Qual que é a responsabilidade que eu tenho que ter comigo? Algumas coisas eu preciso deixar de fazer e outras eu preciso passar a fazer.
Então, eu vou evitar de comer determinados tipos de alimentos. Eu vou começar a fazer determinados tipos de treinamento. Então, dentro da minha semana, eu preciso ter pelo menos 4 dias de treinamento, porque não é só por questões estéticas, é por questão de saúde. E é a disciplina que vai me pôr em movimento. Para eu estar aqui agora com vocês, eu preciso o quê, gente? Estudar, trazer conteúdo, né? Preparar uma aula, estar aqui com vocês, trabalhar aqui com vocês. Então, é a minha disciplina do que eu quero entregar aqui. Então, a disciplina, ela me mantém no caminho, tá? Não é a motivação. A motivação, em algum momento, ela vai deixar de existir. E é a disciplina que vai me sustentar, juntamente com a consistência, tá? Então, gente, o sucesso do resultado ele vem com hábitos diários, tá? Não com uma transformação única de vida. Vocês acham que o tenista ontem, quantos e quantos dias de treinamento para ter aquela vitória ontem? Tentativas e erros, acertos, né? Porque no jogo, no dia mesmo, igual a gente fala, né? Corrida não é treino, né? No dia da corrida mesmo, tudo pode acontecer. E olha que tem o sistema emocional da gente. Então, o equilíbrio emocional, gente, eu falo. Agora, quem vive hoje no trabalho, na vida, quem tem equilíbrio emocional é a pessoa que vai se destacar no mercado. Porque, gente, não é errado sentir. A gente sente porque nós somos seres humanos em construção, tá? Mas o que a gente precisa olhar, observar, é a forma que a gente lida com as enchentes que vão vindo. Ah, Daniela, você está falando para mim que eu não tenho, então, o direito de quebrar? Todos nós temos. Todos nós temos. Mas tudo vai. O seu amadurecimento, o seu sucesso vai ser como você reage às coisas que chegam até você, tá? Então, gente, eu indico muito esse livro aqui. Quando eu falo sobre hábitos, tá? Eu indico esse livro porque eu acho ele sensacional. Gente, olha aqui, eu tô lendo ele pela terceira vez. Eu estou estudando ele pela terceira vez, tá? Então, gente, o sucesso, tá? Ele é sim o resultado de hábitos diários. E ele fala nesse livro, James Clear, ele fala exatamente isso. Ele passou, gente, anos estudando hábitos e moldando resultados. E ele traz uma conta muito simples, que se você faz 1%, se você melhora 1% todos os dias, no final do ano, você melhorou 37 vezes mais. Aqui a gente entra na parte de juro composto, né? Na matemática. Então, e o inverso também, tá? 1% que leva você a estacar zero, você vai se perdendo 37 vezes mais. Por isso que ele fala que pequenas mudanças geram resultados impressionantes, tá? Pilar número 3, melhoria contínua. Então, eu venho aí com a responsabilidade, eu venho aqui com a disciplina e agora eu venho com a melhoria contínua. Então, gente, a excelência, ela não exige que você dê um salto gigantesco amanhã, tá? Ela exige que você dê um passo por vez. E tem uma história aqui que eu vou contar para vocês, tá? Que é de 2003, que a seleção britânica de ciclismo, ela era considerada uma uma equipe medíocre. Igual aquele filme Jamaica Abaixo de Zero. Quem não assistiu, assista, porque além de ser engraçado, comédia antigo, ele é muito bom, tá? Você vai rir muito. Então, vem um novo técnico, né? E o Dave, ele aplicou uma ideia muito simples: melhorar 1% em tudo. Gente, 1% só. Ele pediu 1% em tudo. Então, ele pegou cada atleta, tá? E ele foi 1% a posição do atleta na bicicleta, a qualidade do colchão que ele dorme, a temperatura do quarto que ele dorme, a alimentação, um pouquinho do exercício físico. Ele pediu, ele organizou para que cada atleta tivesse simplesmente 1% de melhoria em cada coisa que ele fazia. Nada grandioso, nada que foi assim.
tá? Apenas 1% em cada detalhe. E ele estruturou e a equipe assumiu esse compromisso. Qual que foi o resultado? Nos Jogos de 2008, eles conquistaram 60% das medalhas de ouro no ciclismo. E aí você já parou para pensar na sua vida, tá? No seu planejamento. Nós temos aí, né, o plano de voo, que é um evento que a gente faz. é, A gente tem ele, que a gente vende pela plataforma, mas é um evento presencial que eu faço, anual, tá? Que a gente, teoricamente, a gente traça o ano seguinte, tá? Então, a gente fez ano passado, esse ano nós vamos fazer de novo. Então, nós não temos o hábito de parar e estruturar o que a gente faz, ou o que você gostaria, pequenas coisas. Dormir uma hora mais cedo, 30 minutos mais cedo, ou fazer a alimentação de forma ali correta, ou melhorar um dia a mais no exercício físico, ou estudar 30 minutos por dia, ler um livro por mês. Um livro por mês é muito, né, gente? Então vamos, quem sabe, um livro a cada 3 meses, né? Ou ouvir um livro, né? Hoje a gente tem tantos aplicativos que você pode ouvir os livros, mas estudar 30 minutos por dia. E aí? Então eu deixo aqui a reflexão para você. O que que você pode melhorar 1% ainda hoje? No atendimento, na comunicação, na sua presença como líder, no seu posicionamento, no seu feedback, né, que está dentro da comunicação. O que que ainda hoje você pode melhorar 1%? Quarto pilar, atenção aos detalhes. Detalhes. Gente, as pessoas andam passando por cima das coisas. Mas e aquilo que você não está vendo? Quando você está ali no meio de seus clientes, ou você está ali no meio de pessoas, no meio da sua equipe, o que está passando que você não está vendo? Grandes empresas, gente, elas não quebram só por grandes erros, tá? Elas quebram por pequenos erros repetidamente. Então prestem bastante atenção. Coisas que estão deixando passar. Já pensou uma conta paga todo mês? No decorrer de um ano, 2 anos, 3 anos, uma continha errada ali. No decorrer de 10 anos. Qual que é o prejuízo que isso trouxe para a empresa? Né? Gente, eu tô rindo, né? Porque eu gosto de fazer essa aula aqui do lado de fora da minha casa, né? Hoje é uma aula mais tranquila e eu tô assim de camisa porque eu tava em atendimento, eu tava no treinamento desde as 7 da manhã, mas eu gosto também de estar à vontade porque hoje é uma aula à vontade. E eu tenho uma da Uchal. E ela tá ali presa dentro da área e ela não para de chorar e olhar pra mim, tipo, eu não posso sair com você, o que que tá acontecendo, né? Bom, voltando aqui, gente, os detalhes. Os detalhes eles fazem grande diferença. Você sabe por quê? Porque aquela pessoa detalhista, ela vai ver. Aquele cliente detalhista, ele vai notar o tipo do atendimento que você faz, a dor que você vai poder ajudar aquela pessoa a resolver, a forma que você vai ajudar aquela pessoa a se posicionar, o problema que você vai resolver dela quando a gente trabalha com prestação de serviço, a tranquilidade que ela vai ter ao te contratar. Então, gente, o retorno que não foi dado, o atraso constante, a promessa esquecida, a desorganização de sempre, tudo isso, em algum momento, ele vai ser observado. E isso aí, gente, vai o quê? Desconstruindo a sua reputação. Quando você tem uma empresa, ou um negócio, ou uma equipe que vai lá e faz, o que que você pode melhorar na sua equipe? Nossa, mas a minha equipe ela já é excelente. Ela já tem um padrão. Tá, mas não tem 1% que ela pode melhorar hoje, amanhã. Você, a sua forma de lidar com a sua equipe, o jeito que você fala, mais desmotiva ou motiva? Porque nós, gente, nós líderes, nós somos formadores. A nossa energia, sim, ela tem que ser diferenciada. Você tem que ser aquela pessoa que você só de abrir a boca, você influencia.
Que quando você precisa sentar para dar um feedback, se for um feedback construtivo, aquela pessoa, ela entende o que você está falando, ela entende onde ela precisa crescer. Por isso, quem trabalha com eventos, precisa sim finalizar o evento. Olha, nós acertamos aqui, nós erramos aqui, nós podemos melhorar aqui. Nós. Não é vocês, nós. Eu quero ouvir vocês. Vocês têm sugestões? Esse evento foi assim, assim, assim. Ou seja, então eu sei que para esse cliente ou essa região, nós devemos atuar de tal forma. E é assim que num próximo atendimento, com certeza, vai ser 1%. Vai ser a excelência naquele atendimento. Por quê? Porque você finalizou aquele cliente. Você viu os gargalos que surgiram durante o atendimento. Você viu ali a sua equipe, ela está enfraquecendo onde? Ou ela está se ajustando onde? Então, tudo isso é aqui, na atenção aos detalhes, tá? Bom, gente, e é claro que a excelência, ela mora onde? Nos detalhes. E é onde a maioria ignora, tá? Acha que excelência é só, às vezes, uma coisa de luxo. A excelência, ela está ligada ao que você entrega, tá? E o último ali, pilar que eu trago para vocês, tá? É o propósito. Por quê, gente, o propósito? Porque nada sustenta você, a sua vida, nada, a excelência por muito tempo, se não for algo muito forte. E o propósito é o combustível que não acaba. Então, quem não tem um propósito, eu vou deixar aí para você a pergunta. Qual o seu propósito de vida? Para você chegar nesse propósito de vida, quais os caminhos você precisa trilhar? Quais são ali cada degrau que você precisa subir? Então, não esqueça disso. E tem um livro excepcional da Carol Dweck e ela fala, tá? Ela dá assim, ela estudou muito sobre isso, tá? A Nova Psicologia do Sucesso. Ele é um livro um pouco confuso de se ler, tá? Mas tem muita coisa dela no YouTube que você possa assistir, tá? E ela traz, gente, ela fala que o nosso crescimento, ele se baseia na crença de que você é capaz, tá? Que você cultiva suas qualidades por meio dos seus próprios esforços, tá? E, gente, eu vou trazer aqui um filme, para quem não assistiu o filme do Michael Jackson, assista, porque você vai tirar uma grande lição daquele, daquele filme. Mesmo ele tendo todas as suas dificuldades, os seus transtornos, né? É, ele tinha algo excepcional, que era a positividade dele, que era talento, ele tinha muito, tá? Mas ele tinha o quê? Mentalidade. E a Carol fala exatamente isso. Não é só uma questão de talento. Gente, talento, muita gente pode ter talento, mas é uma questão de quê? De mentalidade, é uma questão de escolha, é uma questão de próprios esforços. Porque vocês sabiam que ele dançava, ele treinava horas e horas e horas até os pés sangrarem. Por quê? Porque ele queria excelência. Ele queria fazer algo que ninguém ainda tinha feito. Então ele pensava, repensava, ele voltava atrás e ele tinha sim, gente, essa questão dele mental, porque ele olhava todos os dias e ele falava: "Você consegue, você é isso, você é tal coisa, você é tal coisa", mesmo tendo os transtornos, tá? Até questão de aparência, porque ele sofreu, né, agressão psicológica do pai desde criança e agressão física também. Então, é um filme que você pode tirar muitas coisas e entender um pouquinho sobre o propósito, tá? E aí, gente, quando a gente fala na excelência dos negócios, tá? Eu trago para vocês que as empresas, tá? Empresas excelentes, empresas de potencial, elas não são feitas apenas de produtos, tá? Elas são feitas de pessoas excelentes.
Então, para você e para o negócio, e eu falo para vocês que o impacto disso é real, tá? Eu trouxe aqui uma pesquisa para falar para vocês, uma pesquisa do IBGE de 2022. E ele falou que 12% de faturamento, tá? Que empresas brasileiras que investiram em cultura, gestão e qualidade cresceram média de quê, gente? 12% a mais do que os concorrentes que não fazem isso. Então, nunca, jamais deixem de capacitar a sua equipe. Se você quer excelência, a sua equipe tem que ser treinada. Se você pensa no futuro, a sua equipe tem que ser treinada. Porque se você pensar que se o seu colaborador vai sair, você não vai treinar, dura daqui 2 anos, esse mesmo colaborador, ele está com você e não foi treinado. Então, imagina o seu atendimento, tá? Outro número que eu trouxe aqui para vocês, da McKinsey, de 2021, tá? É questão de desempenho financeiro. Então, organizações que entregam qualidade estratégica, tá? Eles apresentam um desempenho financeiro de 40% a mais do que a média do mercado. Simplesmente porque ele fez o quê? Ele montou estratégia, ele melhorou sua estratégia, ele qualificou cada vez mais sua estratégia, que ele ia trabalhar no decorrer de um ano, e ele teve 40% de desempenho financeiro. Gente, todos nós buscamos um financeiro. Todos nós buscamos uma qualidade de vida. Qualidade de vida está ligada a um financeiro, né? A gente veio aí pela pirâmide de Maslow, né? Primeiramente, a gente vê em nossas necessidades básicas. É normal do ser humano. A gente vai preocupar com a casa, com a comida, depois a gente vai preocupar, né, com aconchego quentinho, para o frio ou para o calor, né? Hoje o ar-condicionado entrou aí na necessidade. Depois a gente vem para um carro, um meio de transporte, uma bicicleta, uma moto, um carro. Depois a gente quer fazer uma viagem, aí depois você quer estudar uma coisa melhor. Então, a gente vem crescendo através do quê? Do financeiro, do nosso trabalho financeiro. Então, para a gente ter essa excelência, eu não falo que a gente tem que ser ligado, pregado ao dinheiro. Existem tantas coisas que a gente pode fazer que nos traz um equilíbrio emocional, né? E isso nos estabiliza para que nós possamos estar com a nossa família e nós possamos ir para o trabalho, tá? Porque é impossível, de forma honesta, pôr o arroz e o feijão em casa ou aquela viagem que você tanto sonha, ou, né, sem você estar aqui entregando algo com excelência. Então, quando eu trago esses números aqui para você, eu posso dizer que tudo isso aqui, esses números, ele não começa ali nos processos, ele começa nas pessoas. Eu visualizo quem vai fazer o processo, eu vejo as pessoas que fazem acontecer, tá? Se ela acerta ou se ela falha, tá? Então, gente, quando eu vou para o meu atendimento, o cliente, ele sente se você realmente importa. Quando eu estou ali na liderança, o time, ele reflete o padrão do líder. Se eu lidero uma equipe e eu mostro ali instabilidade, eu estou passando instabilidade para a equipe. Se eu não passo segurança, se eu não passo, né? Então, comunicação, clareza, coerência, ela cria o quê? Confiança. Se eu sou claro, se eu tento passar ali na maior. Hoje a gente tem aí vários estilos de liderança, e eu falo que o ideal é que se a gente tivesse todos os estilos, né? Porcentagem dividida. Isso é comportamento. Isso é treinável. Então, através da comunicação, através da minha liderança, através, né, que eu formo o quê? A cultura da empresa. E a cultura, gente, é o que torna o padrão. Então, se a cultura de uma empresa é forte, você pode ter certeza. Por que que a cultura é forte? Porque as pessoas são fortes. Porque os líderes são fortes. E os processos? Os processos fazem parte, sim, tá? Processo. O que não tem sistema, tá? Tem erro, porque os processos foram feitos para serem mudados, para serem melhorados. E a gente só melhora como, gente? Em movimento, fazendo, errando, buscando 1% todos os dias. E o seu pós-venda? Onde a maioria das pessoas abandonam, né? Os excelentes ali. O que que eles fazem? Eles fidelizam, eles vão atrás, eles buscam, tá?
E aí, gente, qual que é o termômetro da excelência? Tá? Qual que é esse termômetro? Se você fosse o cliente da sua própria empresa, que nota você se daria de 0 a 10? Que nota que você se daria? O que está faltando para você chegar no 10? Pensem, reflitam, por favor. O que que falta? Vamos lá, né? A gente tem a metáfora do avião. O avião ele sai do ponto A para o ponto B. Aí no meio de toda a viagem, ele está fora da rota exata. E aí ele recebe a instrução que teve desvio. O piloto corrige e o avião chega. Excelência, gente, é exatamente isso. Não é nunca errar. Todos nós vamos errar. É perceber o erro cedo, é ter disciplina e propósito e corrigir o rumo. Então, que vocês possam ser o avião da vida de vocês, tá? Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser comprometido. Você precisa buscar o seu propósito e fazer e acreditar todos os dias. Porque as pessoas extraordinárias, gente, elas não surgem por acaso. Michael Jackson não surgiu por acaso. Ele tinha um talento e ele buscou e ele fez acontecer. Que sei lá quantos anos depois da sua morte, ele ainda é um ícone. Não estou falando. Teoricamente, morreu falido, com dívidas. Mas era um ícone. Ayrton Senna tem os que gostam, tem os que não gostam. Virou um ícone, por quê? Porque não parava de buscar, não parava de tentar melhorar. Então, se você está em fase de construção e você constrói diariamente, você busca diariamente e através das pequenas coisas, observando aquilo que as outras pessoas não conseguem observar, aquilo que a maioria não vê, conforme aqui, ó, o James Clear fala, ele lembra muito nesse livro e ele fala sobre os juros compostos da autoperfeição. Então, eu te convido para que você, para ter excelência na vida e nos negócios, que você busque o seu 1% hoje. Amanhã você busca o seu 1% amanhã. Que você melhore os seus processos, que você melhore a sua caminhada. Errou? Volta e alinha. Volta para a rota. Cansou hoje? Descansa. Amanhã volta para a rota. Porque nós somos seres humanos. E nós vamos ter isso, os altos e baixos, os picos, tá? Então, eu deixo aqui uma perguntinha para terminar hoje a nossa aula, tá? Qual é a próxima decisão de excelência que você precisa tomar quando essa aula terminar, tá? É, Pensem, reflita. Essa é a aula que eu trouxe para vocês hoje, essa aula sensacional, porque o meu objetivo é exatamente esse, que vocês mudem 1% todo dia, que vocês cresçam 1% todos os dias, porque vocês merecem. E aí, gente? Cadê vocês? Estão tão fechadinhos? Todo mundo aqui com a câmera fechada e eu falando pro vento. Cadê vocês? Abram as câmeras pra gente fazer uma foto. Gente, alguém gostou da aula? Que ótimo. Que ótimo, Lexiane. Fico feliz. Uma aula feita com muito carinho. Oi, Larice! Uma aula feita com muito carinho para vocês, tá? E vamos colocar esses pilares aí: responsabilidade, disciplina, tá? Melhoria contínua, atenção aos detalhes, tá? E propósito. Vamos fazer acontecer. Porque se a gente for 1% melhor todos os dias, com certeza no final do ano, no final do mês, nós seremos pessoas diferentes, não somente profissionais, mas também pessoal, que é o melhor desenvolvimento que existe, tá? Obrigada, Nicole. Obrigada a vocês que participaram. Obrigada, Tiago. Essa aula secreta, ela acontece uma vez por mês, tá? Ela é para a comunidade e
Ela agora vai ficar disponível, né, no YouTube. Vou ver aqui com a equipe o que que eles vão fazer. Mas, gente, desejo a vocês um final de semana excepcional. Alguém quer falar alguma coisa? Amei aqui os recadinhos. Um grande beijo e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Lê, eu vou precisar sair. Você consegue pegar os comentários? Já Tem muita peguei. gente. Hã? Já coloquei lá no grupo. Tá. Um beijo. Beijo, até mais.